Gente, semana passada, então, primeiro, bom dia, né? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Alguma pergunta? Tá tudo bem? Estão conseguindo fazer as atividades? Vamos lá. Então, galera, depois eu vou divulgar para vocês também um projeto do Instituto que é para o preparatório para o Enem, tá? Depois entrem lá, se inscrevam no canal, façam parte desse projeto que é para tentar ajudar vocês. Possivelmente eu vou estar dando aula lá também para ajudar, tá? Mas depois eu divulgo para vocês. Então, aqui nós paramos semana passada o sistema respiratório, só para relembrar, porque a gente já falou sobre isso, tá? Então, quando a gente fala sistema respiratório, você tem que ter muito claro o seguinte: é nessa estrutura que eu vou ter a entrada de O2 e eu vou ter a saída de CO2, tá? Esse acontecimento nós chamamos de hematose, tá? Só revisando o que a gente viu semana passada. Então, o ar normalmente entra pelas suas narinas, ele vai passar pela faringe, vai passar pela epiglote. Lembra que quando o ar passar, a epiglote não fecha, a epiglote só é empurrada para baixo e fecha a traqueia quando é alimento ou água, entra na traqueia, passa na laringe, onde estão as cordas vocais, vai pela traqueia, que é esse tubo cheio de anéis cartilaginosos para manter o tubo aberto. Pode acontecer uma fratura dessas cartilagens? Pode. Se acontecer uma fratura dessas cartilagens, o que acontece? A traqueia fecha. A gente fala que ela colaba, ela gruda uma parede de um lado ao outro. E isso vai impedir que eu tenha passagem de ar. Muito bem. Passou a traqueia, brônquios, bronquíolos. E no final desses bronquíolos, na pontinha, eu vou ter uma região extremamente vascularizada, que é chamada de alvéolos pulmonares. Outra coisa que eu não falei semana passada e que é importante a gente falar agora, e você consegue ver uma sombra aqui no nosso slide, o meu pulmão faz isso aqui, ó. Ele é neste formato, aí ele apresenta um lóbulo, dois lóbulos, três lóbulos. Mas qual o pulmão? O pulmão direito apresenta um, dois, três espaços. Não são separados, mas são segmentações superficiais. Enquanto que o pulmão esquerdo vai apresentar apenas duas segmentações, a parte um e a parte 2. Esse pulmão esquerdo, então, pulmão esquerdo e esse o pulmão direito, o pulmão esquerdo, ele é menor, tá? Por que ele é menor? Porque aqui, ó, deixa eu pegar outra cor aqui para ficar bem legal para você, ó. Porque aqui, ó, é uma estrutura chamada de mediastino, mediastino, e nesse mediastino é onde eu tenho o coração, tá? Então aqui, ó, é o espaço aonde fica o teu coração. Isso faz esse meu pulmão esquerdo ser menor, certo? Vou apagar isso aqui, apesar que você sabe que isso aqui é o símbolo de menor, né? Então, esse pulmão esquerdo, ele é menorzinho, porque ali, ó, eu tenho o coração. Então, professor, então quer dizer que o coração não fica aqui do lado esquerdo? O coração, ele fica mais ou menos centralizado, um pouquinho voltado para a esquerda, e inclusive um pouquinho inclinado com a ponta dele, a parte de baixo, voltado um pouquinho mais para a esquerda. Então, ele fica nessa região chamada de mediastino, ok? E com isso faz, então, se você tem o pulmão esquerdo um pouquinho menor. Então, ele fica mais ou menos na posição que vocês conseguem ver em mim aqui, que eu estou com a mão. Mais ou menos aqui fica o seu coração. E não bem aqui, igual muita gente imagina, tá?
Vamos lá. Então, aqui está o processo de inspiração e aqui está o processo de expiração. Inspiração, eu tenho uma pressão maior fora e uma pressão menor dentro. Então, quando eu tenho uma pressão menor dentro, forma-se uma força, que a gente chama de vácuo, e suga o ar. Agora, quando eu vou expulsar o ar, faço o processo contrário. Aqui eu vou ter que promover uma pressão maior e o ar vai ser expelido, porque sendo maior dentro dos pulmões, fora vai ser menor. Agora, por que que isso está acontecendo? Olha que legal. Isso é junção de física com biologia. É física e biologia. E o Enem pede muito esse tipo de coisa, tá? Então, por que que a pressão interna dos meus pulmões ficou menor? A pressão interna ficou menor porque a minha caixa torácica levantou devido à contração dos músculos intervertebrais e porque o meu diafragma contraiu e baixou. Então, caixa sobe, diafragma, desculpe, diafragma desce. Eu puxo o pulmão para baixo, puxo o pulmão para as laterais e para cima, e isso faz eu ter uma menor pressão dentro dos meus pulmões. Agora, quando acontece o contrário, ou seja, a caixa desce e o diafragma sobe, eu vou apertar o pulmão. Quando eu apertar o pulmão, o meu ar vai sair, ok? Outra coisa bastante importante, aqui nesta região, que são as vias aéreas superiores, tem uma coisa bastante importante, que é o epitélio olfatório, ok? Aonde eu vou sentir o cheiro, e é só naquele local ali, tá ok? Vamos lá. Então, eu tenho novamente aqui, ó, traqueia, brônquios, bronquíolos, blá, blá, blá. Aí o que que vai acontecer? Lá na pontinha eu tenho os alvéolos pulmonares, certo? Nessas bolinhas eu tenho regiões de alta vascularização, certo? Alta vascularização, aonde vai acontecer o que está mostrando ali do lado. Eu vou ter a entrada de CO2 e a saída, desculpa, a entrada de O2 e a saída de CO2. Desculpa, gente. Vamos lá? Voltou a apresentação, né? Então vamos lá. Então, aqui nos vasos, nos alvéolos pulmonares, o que que vai acontecer? O CO2 que está chegando aqui, ó, no pulmão, ele vai passar para a corrente sanguínea. E o CO2 vai sair da minha corrente sanguínea. Então eu vou ter isso aqui, ó. Eu tenho que ter isso muito claro para mim. Isso é bastante importante. Aqui está o desenho de um vaso sanguíneo, tá? E às vezes a gente acha assim, uns tubos, tipo tubo de PVC, é o formato, tá? Por quê? Porque as paredes desses vasos, elas são permeáveis, desses capilares. Então, significa o quê? O oxigênio e os nutrientes conseguem passar por essas paredes. Mas espera aí, não considera isso que nós não estamos falando mais do sistema digestório. Mas é bom você considerar porque você vai conseguir entender. Quando o oxigênio chega no alvéolo pulmonar,
em alta concentração, então, alta concentração de O2, o que vai acontecer? Da onde tem alta concentração, ele vai para onde tem baixa concentração. Então, no pulmão, eu tenho alta concentração de CO2. Quando eu inspiro, inspirei, eu enchi de ar com oxigênio. Então, eu tenho uma alta concentração de O2. Enquanto que nos vasos, imagine que a circulação circulou, foi por todas as partes do teu corpo, do pulmão, do coração, desculpa, do lado direito do teu coração, veio para o teu pulmão. E nos vasos, então, eu vou ter já uma alta concentração de CO2. Se eu tenho alta concentração de CO2 nos vasos, então é baixa de O2. O que vai acontecer então? Então, o oxigênio vai do pulmão para o vaso. O oxigênio, O2. Enquanto que o CO2, ele vai da onde? Ele vai do vaso para o pulmão. Acho que assim ficou melhor, né? Então, o O2 vai do pulmão para o vaso, e daí a gente apaga essa seta aqui do meio para não gerar confusão. Certo? Então, quando a gente fala em O2, pulmão para o vaso. Quando fala de CO2, do vaso para o pulmão. Pode acontecer algo diferente disso? Se você estiver numa situação onde o ar está com baixa concentração de O2, o que vai acontecer? Vou conseguir pegar O2? Não. Eu vou pegar CO2 ou CO. E isso é um grande problema, que é o que está mostrando aqui, ó. O dióxido de carbono sai das células do meu corpo e vão para a corrente sanguínea. E o oxigênio sai da corrente sanguínea e vai para as minhas células. Veio do pulmão e o dióxido de carbono volta para o pulmão. Ok? Agora, a minha pergunta é, para onde que vai esse O2 e esse CO2? Ou melhor, como que ele vai? Esses caras, tanto um quanto o outro, eles vão se ligar a uma molécula especial, uma proteína transportadora chamada de hemoglobina, certo? E essa hemoglobina, ela apresenta um núcleo formado, desculpa, vou apagar aqui, aí, formado por ferro, certo? Então, esse núcleo férrico da hemoglobina, o que ele vai fazer? Ele vai capturar o CO2 e o O2. Agora, vamos lá, melhorar um pouco mais isso aqui. Aonde que está essa hemoglobina? Está numa célula chamada de hemácia, que está sendo mostrado aqui, ó. Esses negocinhos que parecem umas pastilhas ali, ó, achatadinho no meio, é a hemácia, também chamado de eritrócito ou glóbulos
desculpa, glóbulos vermelhos, certo? Então, essa hemácia, eritrócitos ou glóbulos vermelhos apresentam dentro dele uma proteína chamada de hemoglobina, que apresenta um núcleo férrico, formado por ferro. E esse ferro vai oxidar e vai receber o O2, tá? E o CO2. E assim ele vai transportar dentro do nosso sangue esses gases. Quando ele chega numa célula, o que ele faz? Ele joga o O2 para a célula e pega da célula o CO2. E depois faz esse processo de jogar o CO2 para fora do teu corpo através do pulmão e pegar novamente oxigênio no seu pulmão para distribuir de novo para todas as suas células. Ok? Beleza? Vamos lá. Seguindo então. O sistema circulatório. Lembra que a gente está falando de nós, né? Nós estamos falando do sistema circulatório nosso. Então, nós estamos falando do sistema circulatório que é duplo, fechado e é completo. Conseguem lembrar lá, moçada? Ó, duplo por quê? Porque tem uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica. Então, ele é duplo porque ele tem duas circulações. A pulmonar e a sistêmica. Pulmonar, o nome está dizendo, vai para o pulmão. A sistêmica vai para o corpo todo. Ele é fechado porque o sangue não sai dos vasos, certo? E ele é completo porque o sangue rico, então alta concentração de O2 e o sangue rico em CO2, o que acontece com eles? Não se mistura, certo? Então eu não tenho uma mistura de sangue rico em oxigênio e rico em CO2. Ou seja, o meu sistema é muito eficiente. O sangue que tem bastante oxigênio, ele passa pelo lado esquerdo do meu coração, certo? O sangue rico em CO2, ele fica do lado direito do meu coração. Então, vamos fazer essas anotações aqui para vocês, ó. Então, quando eu falo em sistema completo, vamos lá para o coração. Então, no meu coração aqui, eu vou ter 2 átrios, 2 ventrículos, ok? Então, significa que nós, mamíferos, temos um coração tetracávico, 4 cavidades. Nessas 4 cavidades, então, eu tenho 2 átrios e 2 ventrículos. Beleza. Então, já que eu já reconheci as estruturas, lógico que a gente tem mais um desenho para frente, tá? Não precisa se preocupar. O que vai acontecer? Do lado esquerdo, desculpa, do lado direito e o lado esquerdo. Do lado direito só corre sangue rico em CO2. Do lado esquerdo, sangue rico em O2.
Como é que isso acontece? Por que que isso acontece? Então, olha lá, ó. Aqui nós temos o pulmão. Então, aqui vai ter a troca gasosa, a hematose. E o sangue que está vindo aqui acompanhando a minha caneta é um sangue que passou pelo coração já. Então, é um sangue rico em O2. Esse sangue rico em O2 chega no átrio esquerdo, passa pela válvula bicúspide e vai até o ventrículo esquerdo. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Certo? Daqui, presta atenção na minha seta ali, ó. Vou mudar até a cor para diminuir a confusão. Daqui do ventrículo esquerdo, ele vai sair por aqui, ó. Essa estruturinha que eu pintei de amarelo agora se chama aorta. A aorta vai mandar o meu sangue para o meu corpo. E para mandar para o meu corpo, esse meu sangue tem que estar o quê? Cheio de oxigênio. Certo? E exatamente por eu estar falando da estrutura que manda sangue para o meu corpo, o lado esquerdo que eu estou marcando em preto agora do meu coração tem que ser um lado muito mais forte do que o lado direito. Ah, por quê, professor? Vamos lá, vamos ver por que agora. O que que acontece? O meu lado direito, estou pintando em roxo aqui, ó, que é essa parte em azul já do nosso desenho. O que que acontece? Eu tenho o átrio direito, ficou ruim essa cor, vou usar o preto mesmo. O átrio direito, o ventrículo direito. Então, o meu sangue que está passando pelo corpo vai largando o O2. Desculpa, O2. Ele vai ser recolhido de volta para o meu coração, chegando no átrio direito. No átrio direito, pela válvula tricúspide, passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, sai aqui onde é que está a minha seta. Do ventrículo direito, o sangue cheio de CO2, por quê? Porque está vindo do meu corpo. E como está vindo do meu corpo, o sangue veio coletando o CO2 das minhas células. Veio, encheu o meu coração, e do meu coração eu vou mandar esse sangue cheio de CO2 para o pulmão, aonde vai acontecer a hematose. Tá ok? Então vamos lá. Então, a circulação tem a circulação pulmonar e a sistêmica, ou a que vai para o corpo. O sangue do lado direito do meu coração é sangue sempre cheio de CO2. Sai, vai para o pulmão, enche de O2, volta para o coração. Para o lado esquerdo. O lado esquerdo bombeia sangue aqui em amarelo, bombeia para o meu corpo. Libera o oxigênio que pegou lá no pulmão e volta para o coração. Ok? Daí nós temos o coração aqui para você um pouco mais detalhado. Então, a famosa aorta, as veias cavas superiores, as veias cavas inferiores, tá? Que veia cava inferior. Aqui, artéria pulmonar, certo? O átrio esquerdo, o átrio direito, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O que eu vou marcar agora em vermelho é a... Não ficou legal. Vou marcar em amarelo. Isso que eu estou marcando em amarelo aqui para você é a parede do meu coração. Tá? Parede do meu coração.
Essa estrutura que eu estou marcando para você, tudo em amarelo, é o músculo cardíaco. Esse músculo cardíaco, muito famoso, é chamado de mio... Opa! O miocárdio, certo? Que do lado esquerdo é bem mais forte, porque precisa fazer bastante força para mandar o sangue para todo o nosso corpo. Se eu tivesse uma visão externa do meu coração, você poderia, aqui na superfície, eu vou riscar aqui depois eu apago, aqui na superfície você poderia observar um monte de ramificações nesse meu miocárdio, aonde estariam as coronárias, certo? As coronárias são as artérias coronárias, são as artérias que irrigam o miocárdio, ou seja, que levam sangue para o miocárdio. Então, levam oxigênio. Professor, o sangue, não, o coração não pega sangue ou oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes e tal, a partir das estruturas internas dele? Aí que é legal essa pergunta, gente. O coração, ele é impermeável por dentro, aqui que eu estou marcando em preto. Ó. Ele é impermeável. Imagina o coração, órgão responsável por mandar sangue para todo o corpo, roubando parte desse sangue que eu preciso mandar para todos os lugares. Não ia dar certo. Então, o coração ele é impermeável por dentro. Ele tem um tecido especial impermeabilizando ele nas câmaras internas, que são o átrio e os ventrículos. Então, ele tem que receber sangue através da irrigação sanguínea por artérias coronárias. E se acontecer dessas artérias coronárias se entupirem, ou seja, eu como muita carne vermelha com gordura, eu como muito açúcar, esse açúcar é transformado em gordura. Se essa gordura começar a se acumular nas minhas coronárias, vai entupir. Quando entupir a coronária, significa que o sangue não vai mais chegar em a quantidade que o meu coração precisa, e precisa bastante, porque ele bate o tempo todo, ainda bem. Você vai ter a famosa, ou o famoso infarto no miocárdio. Ou seja, entupiu uma coronária, o miocárdio, uma parte dele não recebe mais oxigenação, e aquela parte do meu músculo cardíaco pode vir a morrer por falta de oxigênio, porque não produz mais energia. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma ponte. Então, ó, você está entendendo o que é um infarto, e agora eu vou te falar por quê que eu estou te falando sobre isso. Porque o Enem gosta muito de pedir essas coisas, os vestibulares gostam muito de falar sobre isso. Quando acontece a morte de uma parte do tecido do miocárdio, eu tenho que desviar ele. Para desviar ele, o que eu faço? Uma ponte. Imagina que tem um rio e eu tenho que desviar daquele rio. Então eu faço uma ponte. Imagina que eu tenho um pedaço do meu coração que não está mais funcionando, eu tenho que desviar ele para continuar irrigando de sangue outras partes. Então o que eu faço? Eu faço uma ponte. Chama de ponte de safena, porque a gente usa uma veia chamada de safena, que é uma veia da nossa perna, bastante grossa, bastante calibrosa, e eu uso ela para fazer normalmente esse desvio de uma parte lesionada do meu coração. Por isso se chama ponte de safena. Mas nem sempre eu uso a safena. Posso usar as mamárias ou outros tipos de outras veias e artérias para poder fazer isso. Tá bom? Espero que tenha entendido isso. Qualquer coisa, para aí a microfone e pergunta, tá? Então, tá lá. Conheço o miocárdio,
conheço as câmaras, sei que as câmaras são impermeáveis, já conheço as coronárias e eu tenho ainda um revestimento externo que eu estou fazendo em preto aqui, ó, por fora do meu miocárdio. Esse revestimento externo é como se fosse uma capinha e se chama pericárdio. Então, é uma membrana que reveste o coração por fora para proteger ele também. Continuando, estamos falando de anatomia do coração. Então, aqui, ó, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, válvula bicúspide, ventrículo direito, átrio direito, válvula tricúspide. Ok? Vamos lá. Veia, ó, um negócio bacana. Veia. Veia é igual a tudo que chega. Artéria, tudo que sai. Ah, não entendi, professor. Olha lá, ó. Veia é o que chega no coração. Aqui, tá, por favor, já vou explicar. E artéria é o que sai. Então, a veia cava está chegando no meu coração. Superior. As veias cavas, desculpa, as veias cavas inferiores estão chegando no meu coração. A veia cava superior traz sangue do tronco e cabeça. Ou seja, acima do coração. Então está trazendo sangue desta região para cima. E as veias cavas inferiores estão trazendo do resto do corpo, abaixo do meu coração. E isso tudo chegando no átrio direito. Ok? Do átrio direito, vai passar para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, vai sair. Lembra, o que sai do coração é a artéria. E eu estou indo para o pulmão para poder oxigenar o sangue. Então, eu estou falando da artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, para onde que vai? Para os pulmões, tá? Foi para o pulmão, vai retornar pelas veias pulmonares, para o meu átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo vai sair aqui por cima pela artéria aorta. Então, olha lá, moçada, presta atenção. As estruturas que chegam no coração são chamadas de veias. As estruturas que saem do coração são chamadas de artérias. Ok? Beleza? Vou apagar aqui e vou usar aqui mesmo para fazer um esqueminha para vocês marcarem. Ou ficar marcado aqui para vocês assistirem depois. Muito bem. Então, a circulação como é que é, então? Vamos lá. Átrio direito, ventrículo direito. Ventrículo direito, pulmão. Pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo, corpo. Corpo, átrio direito. Acho que agora
Ficou melhorzinho, né? Bom, dá para a gente mexer mais um pouco? Vamos lá. Veias cava, ok? Aqui sai do ventrículo direito e vai para o pulmão pela artéria pulmonar. Volta do pulmão pela veia pulmonar. Sai do ventrículo esquerdo, vai para o corpo pela artéria aorta. Tranquilo, gente? Seguindo. Só para vocês ficarem ligados para a semana que vem, que nossa aula acabou de acabar. Que lindo isso. Vamos lá. Então aqui, próxima aula nossa. Sistema excretor. Sistema excretor. Tá ok? Então na próxima aula a gente vai falar sobre rins, o que acontece no rim, com aquilo que é produzido no rim, para onde que vai, qual a importância disso, quais são os problemas ligados com esse sistema. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, se cuidem, qualquer coisa me chamem, hoje à tarde tem atendimento, quinta-feira à tarde tem atendimento, depois eu posto atividades, as aulas, como a gente sempre faz. Tá ok? Pelo menos alguém me deu um tchau, hein?